Olá, tudo bem? O Brasil é o país com maior incidência de raios do mundo, cerca de 50 milhões em um ano. Você sabe como os raios se formam, como se proteger deles? Quem esclarece essas dúvidas é um pesquisador do ELAT, Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica aqui, em São José dos Campos. Ele fala sobre os danos causados pelas descargas elétricas, que vão desde prejuízos patrimoniais a perdas de vidas. Em 2014, foram registradas 98 mortes causadas por raios no país. Nosso entrevistado explica esse fenômeno natural e dá dicas de como se abrigar com segurança. Com a palavra, Dailton Guedes. A corrente de descarga do relâmpago no Brasil, ela pode chegar a 30 mil amperes. Ela pode ultrapassar também, chegar a 60 mil amperes, que é casos, assim, limites, né? E também, grande quantidade dos raios são de correntes inferiores a 20 mil amperes, 11, 15 mil amperes. Mas é uma corrente muito violenta. Quando forma o raio, a descarga ela tem um comportamento tão abrupto que ela quebra a rigidez dielétrica do ar e transforma uma parte do ar em um canal condutor. Por esse canal é que a corrente do raio viaja. Os raios eles podem viajar a distâncias de 50, 100 quilômetros às vezes. Pelo solo já é uma outra questão. Quando a corrente toca o solo, ela se dispersa no solo. Então, dependendo da proximidade que uma pessoa esteja do ponto que a corrente tocou o solo, ou um animal, boi, por exemplo, vacas, então, pode receber o impacto da corrente e pode morrer. O ser humano não precisa de muito para morrer com uma descarga elétrica. O coração não suporta mais do que 3 miliamperes durante um certo tempo. Então, nesse processo, o coração, como ele é um órgão que trabalha com pulsos elétricos, né? Então, quando vem um pulso muito acima daquele, ele enrijece, cria um processo de fibrilação e a pessoa morre, né? Se não houver ali um atendimento imediato com massagem e respiração, a pessoa morre. Muitas vezes a descarga é tão alta que queima a pessoa. Na indústria, o dano é patrimonial, mais frequente, porque dependendo do raio, ele pode queimar sensores, pode queimar máquinas, pode causar danos assim, possa parar a produção. Na área de geração de energia elétrica também, porque um raio caindo numa subestação, numa linha de transmissão, produz danos muito altos nos equipamentos que são caríssimos. E além da interrupção do fornecimento de energia elétrica. Então a nossa preocupação é minimizar essas perdas, tanto de vidas quanto de patrimônio. Procure se abrigar numa edificação. Ou então entra no carro e fica lá dentro. Nunca debaixo de árvore, né? Porque a árvore, como um objeto também condutor, né? Tem madeira úmida, né? Também é um ponto que os raios procuram atingir para chegar ao solo, né? E daí porque muitas vacas morrem no pasto, né? Porque como as chuveiras vão por debaixo da árvore, né? Aí cai uma descarga ali e mata 10, 15 vacas. Se tiver no clube, né, dentro da piscina, saia. Ah, mas a piscina tem muita edificação aqui perto. Não, saia, porque a água conduz corrente elétrica. E a corrente vem pelo solo e chega na água, ela se concentra. Vem de várias... porque a corrente que cai, a descarga do raio, quando ela toca o solo, ela se dispersa. O celular você não deve usá-lo só quando ele estiver carregando na tomada. O telefone fixo sem fio também você pode usar, tá? O grande problema, você já percebeu, né? É o fio que liga a rede. Por quê? Porque a rede está ligada ao poste. E o poste está exposto na rua a uma descarga de um raio ou conduzir alguma corrente de descarga nas imediações. Então essa corrente ela sai fluindo pelos cabos condutores da linha e vai procurando pontos de aterramento. Aterramento é aonde que essa corrente encontra um caminho para a terra. Vai que esse caminho pode ser por dentro da sua casa.
A gente costuma falar que raio, para ser mais preciso, é aquele relâmpago que toca o solo. A gente chama de raio, né? Todos os outros fenômenos de clarão, descarga, então esse é o relâmpago. Mas é a mesma coisa, tá? Ambos surgem na nuvem de tempestade, num processo físico bastante complexo, né? Começa com a evaporação da água que está no nível do solo, ela se transforma em vapor pela temperatura, sobe, chega a uma certa altura da atmosfera, ela condensa, forma as nuvens, e dependendo da quantidade de vapor, de água, essa nuvem vai crescendo, e dentro dela começa a surgir um processo físico de turbilhamento, ventos, e a temperatura vai caindo. Quanto mais alto, mais baixa a temperatura. Esse vapor, que era antes quase imperceptível, o vapor da água, ele começa a se condensar com outras partículas impuras da atmosfera e forma pequenos aglomerados de gelo. Com o processo de vento que existe dentro da nuvem, turbilhamento, essas partículas chocam uma com a outra. E nesse choque há uma separação de cargas de elétron. Aí esses elétrons, a parte do oxigênio que está em excesso, ele então procura um ponto em que ele possa se equilibrar. A natureza é assim, as cargas elétricas se equilibram. Então quando quebra a rigidez dielétrica do ar, então formam pequenos canais. E esses elétrons vão se acumulando nesse canal. Por enquanto nós não temos o raio. Nós temos apenas um processo que demora em torno de 5 microsegundos, 10 microsegundos. Então esses elétrons começam a se acumular nesse canal, e por eles se acumular nesse canal, o canal vai aumentando a sua potência elétrica e vai rompendo a rigidez elétrica do ar, sempre no sentido de buscar um equilíbrio. A Terra é neutra. A Terra onde nós pisamos, eletricamente, ela é neutra. Mas quando esse processo começa a se desenvolver na nuvem, as cargas da Terra se rearranjam. Então, se o que está acontecendo lá em cima são elétrons negativos, né, que estão descendo pelo canal, então o que acontece? Ele repele os elétrons do solo. Então o solo passa a ser positivo. É engraçado porque então eles começam a se atrair, né? Então o solo não tem participação nenhuma aonde o raio vai cair. O raio vai cair onde ele achar, onde essa carga achar o melhor caminho. Entendeu? Mas ele está encontrando no solo um ponto de equilíbrio. Quando ele encontra, então dá descarga. O Brasil é um país que tem uma imensa área, tá? Está localizado numa zona do globo muito favorável ao surgimento de tempestades, que é a área tropical, né? Então, essa questão, o Brasil é um país que mais cai raios. Sim, nós estamos comparando o número de raios por quilômetro quadrado por ano. No nosso caso, especificamente, o Vale do Paraíba, tá? É uma região muito grande, tá? Está localizado geograficamente numa área muito propícia à formação de tempestades, tá? Grandes cidades. Então, o número de raios aqui também é muito elevado. E dentro do Vale do Paraíba, São José dos Campos, que é a cidade que tem a maior densidade de raios por quilômetro quadrado. Por que que é? Porque é a mais populosa, o município é maior, né? Basicamente, a área urbana contribui, porque ela forma o que nós chamamos de ilha de calor. O asfalto, a indústria, as construções, tudo isso contribui para aumentar a evaporação de água da atmosfera. O raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Basta que haja condições para isso. Então, onde é o local preferido para um raio cair? Topo de prédio, tá? Onde tem para-raio,
pequenas elevações que existem na natureza, morros, né, topo de morro, e em cima e sob árvores, né? Então cai mesmo, torres de linha de transmissão, né? Quem mora próximo de uma linha de transmissão está cansado de ver o raio cair numa determinada torre, cai mesmo. Será que o aumento das descargas elétricas está relacionado às mudanças climáticas? Saiba como um grupo de pesquisadores do ELAT, no INPE, estuda este fenômeno. O número de raios, ele aumenta, ele tem uma tendência de crescimento de longo prazo com o aquecimento da temperatura, com a elevação da temperatura média no globo. Mas nesse momento nós não podemos afirmar que o que está acontecendo hoje é consequência do aquecimento global. Sabemos que a Revolução Industrial fez com que a concentração de CO2 na atmosfera aumentasse e isso começou a alterar a temperatura média do planeta. Isso nós sabemos. Alterando a temperatura média do planeta, aumenta a evaporação de água na atmosfera e, consequentemente, aumenta a chuva, tempestades e, provavelmente, se você analisar o número de raios que cai hoje, com o número de raios que caía em 1820, hoje cai bem mais. Nós não temos nenhuma contagem científica para comparar. Hoje nós temos sensores que são extremamente precisos, né? Eles não só conseguem localizar, identificar a queda do raio, né, o acontecimento, como localizam precisamente o raio aonde ele caiu. E também a sua intensidade. Isso é hoje. 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente não tinha condição para fazer isso. 50, 100 anos para trás, então, muito menos. Então, nós não temos massas de dados precisos que possam nos levar a ter uma conclusão. O grupo DELAT, ele é um grupo estabelecido dentro do INPE, tá? Ele está dentro de uma coordenação do INPE que trata do sistema da ciência do sistema terrestre. O que nós fazemos é exatamente medir parâmetros do raio. Então nós estamos sempre procurando entender o que está acontecendo, né? Medindo sua corrente, o comprimento, a descarga, medindo a intensidade luminosa. Então esses parâmetros, o campo eletromagnético irradiado do canal, então esses parâmetros é que nos fazem compreender melhor o fenômeno. O Brasil é referência. O Brasil é referência na área de estudo de raios. Nós temos excelentes grupos trabalhando no Brasil, cada um trabalhando de uma forma, voltado para uma determinada situação, mas o Brasil tem pelo menos uns 3 grupos diferentes que fazem excelente trabalho sobre o raio. Nós analisamos diariamente, 24 horas por dia, a evolução das frentes frias que vêm do Polo Sul. Então, quando elas atingem o continente, elas começam a formar raios, né? A tempestade vai se formando, né, na medida que essas frentes vão passando. Serve para você ter uma ideia, né? Imagina que você trabalhe na manutenção de prédios elevados, numa torre de televisão. Melhorar as condições de análise dos dados de raio, né, aprimorando os sensores, os equipamentos e também aumentando a rede de sensores para a gente tentar cobrir todo o território nacional. Hoje os sensores cobrem o sul e o sudeste e uma pequena parte do nordeste até a Bahia, mas nós precisamos estender essa rede para o nordeste, centro-oeste e para o norte, para a Amazônia. Então o grande objetivo do grupo hoje é estender a rede de sensores para o norte do Brasil. Infelizmente, é uma questão que demanda recursos, né? Já temos a tecnologia, grande parte dela é desenvolvida no grupo, né? Que se lidar com massas de dados. Você falou um pouco sobre o número de raios no Brasil, 50 milhões de raios por ano, né?
Então tem que ter uma tecnologia bastante apurada para você poder entender cada um desses raios que cai, porque um deles pode causar um dano, né, na sociedade. Então é importante ter condição de analisar toda essa grande massa de informação. E o programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.